O tema desse vídeo é mais pesado que o normal, não é o elmo amaldiçoado, os dinossauros invadindo, etc. Então vamos falar um pouco sério aqui. Vai ser sobre uma obra chamada Opal. Ela é feita por um cara genial que muitos conhecem como Jack Stauber. Ele desde o início faz uns vídeos, umas músicas nessa pegada mais conceitual, estranho e reflexivo. Opal é mais uma dessas, e como eu, Rentune, nunca fez um vídeo sobre uma obra desse cara, achei nada melhor que começar com essa aí que foi feita em conjunto com a Adult Swim, a parte mais adulta da Cartoon Network. Os primeiros segundos desse curta começam com cenas aparentemente completamente aleatórias, com bitucas de cigarro, latinhas amassadas que eu suponho ser de bebida alcoólica, depois TV e controles aparecendo, mais cigarros, corta pra uma mesa cheia de espelhos, pentes, perfumes, parece muita coisa de cuidado pessoal / maquiagem, e depois uma mesa com muitos e muitos remédios, finalizando com alguém derramando um vinho em cima de um quadrinho adulto, papel higiênico na mesa com espelhos e cigarro sendo apagado num aparente roteiro. Aparece o título do curta e entramos dentro de uma casa. A personagem principal, que se chama Opal, abre os olhos e tem 3 familiares olhando para ela de volta. Nesse momento começa uma musiquinha, dificilmente eu vou deixar uma cena completa passando aqui para evitar copyright, mas a música comenta aqui: seus traumas estão a quilômetros de distância, e em nossos olhos você ficará. A família meio que afirma e elogia a presença da menina, tipo o pai falando, essa é minha garota, e a Opal aparece mexendo num hambúrguer. Ela fica meio que apalpando a comida ali, mas ela não come e começa a dançar. Todo mundo fica feliz e aplaude a Opal. Até que pela janela, ela vê uma casa. O clima muda instantaneamente. Os olhos da Opal ficam vidrados na casa. O pai, a mãe e o avô ali começam a falar pra ela nunca ir na casa, que não é onde a atenção dela deveria estar. Nisso os pais colocam a menina pra dormir. Good night, Opal. Mas é óbvio que ela desobedece. E mais uma vez olha pra casa do outro lado pela janela. E nesse momento ela sente algo, uma presença, um som saindo da última janela, do último andar da casa. Ela se sente acuada e logo depois determinada a ir lá. Desobedecendo completamente os pais e saindo de casa de fininho, no momento que ela chega na fachada da casa, algo acontece. Uma luz super forte e sons altos. O susto acaba fazendo ela entrar na casa que ela nunca deveria ir. Lá dentro ela se assusta com um homem velho assistindo TV. E no momento que ela tenta alcançar a maçaneta da porta para ir embora, ela faz barulho, pisando em lixo no chão. O homem olha para ela, mas logo a gente percebe. Ele é cego. O cara chama ela de Claire, confundindo a Opal com outra pessoa, outra menina, e pede para trazer os cigarros dele, e que também não é para esconder os cigarros de novo. A Opal, com muito medo, acata essa ordem e começa a se aproximar dele. Ela não quer que ele descubra que ela é outra pessoa. O homem chega a tossir e sair sangue da boca dele. Ele tá numa situação de saúde péssima. Nesse momento, mais uma música começa com ele se perguntando por que é tão fácil respirar na TV. A música inteira é como as pessoas na TV estão muito mais interessadas nele, em como cantam pra ele, dançam e etc. Esse musical dele acaba e o pior acontece enquanto a Opal achou o cigarro no chão e foi levar pra ele. O homem, com o olfato extremamente aguçado, sente o cheiro dela lá perto e percebe que ela não é a Claire. Ele começa a falar pra Opal pra ir embora da casa dele e tenta alcançar ela pra pegar ela, mas ele cai. Opal, ao invés de correr pra fora, sobe as escadas pro primeiro andar. Ela queria chegar no último, que é onde ela ouviu o chamado. Já no primeiro andar, no fim do corredor, ela vê uma porta entreaberta. Mais uma vez, essa mesma melodia que atraiu ela para essa casa surge. Opal vai indo até a porta pelo corredor, quando de repente, na esquerda dela, surge mais um membro da casa. Mas dessa vez, esse outro cara tem vários espelhos onde ele fica se olhando e falando dele mesmo o tempo todo. E isso acontece o suficiente para ele nem perceber que a menina que tá na frente dele, ele não tá vendo porque ele tá se olhando, é uma intrusa na casa. De novo, ele deve pensar que é a tal da Claire. Tudo que ele se importa é falar de si, e começa uma música sobre isso. Na música, o carinha basicamente diz que acabou sendo rejeitado por algo e agora vive um pesadelo. Por isso ele fica nessa sala de espelhos se aperfeiçoando e criando o próximo salvador do mundo. E ele vai cantando essas coisas enquanto no clipe passa cenas dele se arrumando os espelhos, produtos de pele, maquiagens e etc. E quando a música acaba,
Do nada, a gente vê o velho cego subindo as escadas atrás de Opal. Ela sai correndo e entra no quarto que a porta estava entreaberta. Dessa vez o quarto tá todo bagunçado com vários lençóis por todo lado. Opal vai andando e algo pega o pé dela, uma mulher que estava debaixo das cobertas. Mas aparentemente ela tá extremamente bêbada e não solta o pé de Opal de jeito nenhum. A mulher, ainda confusa, diz: Claire? Ela continua dizendo coisas sem sentido que perdoa a Claire, perdoa todas as pessoas da casa e que se sente horrível por... mas não completa essa frase, deixando de dizer por que se sente horrível. Começando a música dessa personagem, com ela ainda segurando o pé de Opal, ela diz que as duas, ela e a Claire, elas não vivem, mas apenas sobrevivem. Mamãe precisa de uma garotinha que caia em seus braços. Mamãe precisa de uma filhinha pra tomar conta. Mamãe precisa de uma bebezinha pra pentear o cabelo. E aí começam os gritos e vários flashes de que eu suponho seja memórias passando na tela. A música termina e a mãe diz que a Claire é tão impotente quanto ela. Nesse momento ela tenta de vez agarrar a Opal, que nem o velho tinha feito, mas Opal consegue fugir e subir finalmente pro objetivo principal, o sótão da casa, o segundo andar, onde tinha algo chamando ela. Com ela trancando a porta com uma cadeira, ela vai passando pelo sótão, vê uma cama desarrumada, mas não tem ninguém por aí, e chega na janela. É aí que ela percebe um outdoor gigantesco, brilhante, de uma propaganda da Hambúrgueres da Opal. Todos da casa que ela deixou pra trás começam a bater na porta e pedir por socorro. Alucinações em sequência começam a aparecer no curta. A Opal se torna os olhos do homem cego, o outro lado do espelho do narcisista e as pílulas da mãe. Ela grita em horror e deita tampando as orelhas em frente à janela. Todos ainda estão chamando por ela e ela acorda na família do início, com todos cantando que eles veem a Opal. Seus traumas estão a quilômetros de distância e em nossos olhos você ficará. A cena se afasta e sai de dentro da cabeça da Opal. Tudo aquilo era uma simples ilusão. A realidade é muito pior. E ela queria só uma vida feliz. Fim. Acho que já ficou claro, mas só pra ter certeza, Opal sempre foi Claire. Ela só tava imaginando a vida dela com uma família boa, uma família de comercial, uma família que liga pra ela, uma família que se importa, que vê ela assim como a música diz. Mas vemos que a família real é terrível, é completamente tóxica, com abusos psicológicos e com certeza físicos com ela. Por isso no início do curta, na imaginação, ela começou abrindo os olhos. Depois Claire até tenta comer o hambúrguer que deram pra ela não come e começa a dançar, provavelmente porque ela sequer sabe o gosto do hambúrguer. Enquanto ela vai imaginando toda a família aplaudindo e elogiando ela vê a janela da outra casa e instantaneamente a situação fica tensa, o lugar em volta todo escuro. O pai começa a suar, representando a angústia dela mesma, já que o subconsciente dela não quer voltar para a realidade. Mas mesmo que os pais, a imaginação fale que a casa dela não é onde a atenção dela deveria estar, não tem como ignorar a realidade acontecendo na sua volta. Na hora de dormir, ela vai indo em direção para casa dela de qualquer jeito, o que pode indicar o fim do sonho e o começo do pesadelo. Ela olha para casa dela toda escura e vê como se algo tivesse chamando os tecidos da realidade para trazer ela de volta para o mundo real. E abrindo um parênteses aqui, na verdade, na descrição desse vídeo aí do curta, diz que ela escuta choros vindo da casa. Mas eu prefiro muito mais a minha interpretação, até porque esses sons nem parecem choros. Na verdade, contrariando a mim mesmo do passado, faz o total sentido ser choros, porque é o choro dela, lá no sótão, lá no quarto dela. Porque no final do curta ela justamente chora lá em cima e ela vai pra imaginação. Só que essa realidade, essa tristeza chama ela de volta. Enfim, voltando, na hora que ela entra na casa, esse é o avô dela. Pela fala dele que ele diz pra ela não esconder os cigarros dele de novo, foi algo que ela já tentou fazer antes, mas foi em vão. E isso indica que ela
tenta ajudar o pessoal da casa a sair dos vícios deles. Mas todo o esforço é em vão. Os vícios sempre persistem de um jeito ou de outro. Quando ela acaba levando os cigarros pro avô, pelo cheiro ele diz que ela não é a Claire. E depois eu falo mais sobre isso. Subindo as escadas, ela encontra o pai super narcisista, que não liga nem um pouco para ela. Sequer se importa de olhar para a filha por um momento sequer. Ele só fala dele mesmo, tudo é sobre ele. Quando a Claire foge, para de prestar atenção nele, ele diz que você sabe como isso me faz sentir, porque ele precisa de alguém que preste atenção nele. E pela casa, nossa, mas com toda certeza ela é a única que ajuda com isso. Depois da fuga, Claire aparece no quarto da mãe dela, uma alcoólatra que vive à base de remédio. Essa mãe até mesmo se projeta na Claire, diz que as duas são impotentes de maneira igual. Mas uma coisa essa mãe fala certo, elas não vivem, elas apenas sobrevivem. Mas isso é culpa da família, da mãe também, não da Claire, porque se fosse pela própria Claire, as coisas estariam muito melhores. E aí a mãe também tenta agarrar a Claire, mas ela foge pro quarto dela. É aí que ela vê a propaganda e o pesadelo acaba. Mas para voltar ao verdadeiro pesadelo, que é a vida dela. No momento que Claire se dá conta, todos na porta pedem por ajuda. Todos têm problemas e apesar de tudo, Claire parece a única que tá tendo o fardo de cuidar de todos. Da mãe alcoólatra que se projeta nela, do avô cego que viciado em fumar, que depende dela, do pai narcisista que só tem ela pra escutar ele falando dele mesmo, dos desabafos dele. E aí com todo mundo chamando ela volta a imaginar a família que ela sempre quis. Ela não quer ser a Claire, ela quer ser a Opal. A única coisa pra mim que ainda ficaria em falta é em como o avô dela não sente o cheiro dela e diz que ela não é a Claire. Usando uma navalha de Ockham, que é basicamente procurando a explicação mais fácil, é que já que aquilo tudo ainda é um pesadelo na mente de Opal, ela ainda é a Opal ali, não a Claire, aquela fala é ainda meio que na imaginação dela, simplesmente só não se vendo como Claire mesmo. Mas eu vi outras duas teorias sobre isso por aí pela interwebs. Uma que é bastante esticada é que durante a música da mãe, aparecem umas cenas muito rápido passando, uma pessoa inclusive ligando pro 911, que é o serviço de emergência lá da gringa. E nessa cena super rápido passando, alguém parece que tá caindo, e essa seria a real Claire, a irmã da Opal, que se matou por não ter aguentado o fardo de viver nessa família. E era essa Claire que fazia a maior parte dos cuidados da casa. A irmãzinha Opal era meio ignorada, até que teve esse acontecimento e tudo na casa piorou. Inclusive com o avô não dando a mínima, esquecendo da parada e chamando a Opal de Claire. Já que a mãe tem a música que fala que queria uma garotinha pra cuidar e etc, acabou se afundando ainda mais em remédios e álcool por causa disso. E ela estava completamente alterada quando chamou a Opal de Claire. Por isso que depois de passar um tempinho, passar a música, ela foi e tentou agarrar a Opal. Foi quando deu um clique na cabeça da mãe de que com quem ela realmente estava falando. A outra teoria que eu li também é mais simples. É que o avô confundiu por causa da condição médica dele e por causa do vício do cigarro, mudando toda a forma que ele sente o cheiro das coisas. E a teoria é basicamente isso, é realmente muito simples. E tudo isso é algo bem pesado porque eu sei que deve ter muita criança, adolescente, pré-adolescente que viveu muita coisa disso. Não totalmente dos mesmos jeitos, mesmos detalhes, mas algumas partes, algum abuso físico, psicológico, fardo de cuidar de uma família em uma idade muito nova, problema com parente viciado, narcisista, tentar se imaginar em uma outra realidade pra ficar fugindo da própria, se afundar em vício de rede social, qualquer coisa. Isso não é nada saudável, rapaziada. Nada saudável, de verdade. Procurem ajuda em qualquer situação do tipo. Quanto mais novo, mais impotente, menos conhecimento em como fazer isso. Talvez a situação seja realmente tão ruim que nem um psicólogo da sua família deixaria você ir. Então talvez procurar ajuda de algum outro parente confiável, algum amigo, desabafar com algum amigo, falar com algum outro responsável adulto, alguma direção da escola, se for confiável. E existem mais jeitos e maneiras de você conseguir procurar ajuda da melhor forma possível se você pesquisar certinho. Tem também aquele CVV, eu sei que muita gente reclama dele, mas quem sabe vale a tentativa. Olhem tudo com um olhar crítico das coisas. É isso. Até a próxima.